O meu grupo é composto por mim, Kellyanne, pela Kellen e pelo Rubens, que posteriormente eles vão falar um pouquinho mais para vocês sobre os cristais também. Então, hoje, né, dando início à apresentação do nosso trabalho, né, o que a gente tem para falar sobre, fazer uma breve introdução aqui para vocês, né. Alguns conceitos de química, eles são de difícil entendimento, né. Então, por eles serem muito abstratos, assim, na nossa mente, a gente não consegue, muitas das vezes, repassar isso para os nossos alunos ou para qualquer outra pessoa que a gente tem contato. A gente tem uma certa dificuldade para, digamos assim, de certa forma, fazer com que essa pessoa consiga imaginar sobre o que a gente está falando. Então, eu vou ler uma citação para vocês aqui que eu achei muito, muito boa, que ela diz o seguinte, né? Que, segundo Machado e Dorigueto, a cristalografia é o ramo da ciência que estuda a estrutura da matéria em nível atômico por meio da técnica de difração de raio-x, possibilitando a determinação da organização de átomos em sólidos cristalinos e assim compreender a natureza e as características de ligação químicas e forças intermoleculares. Então, o que significa isso? Como eu falei para vocês, alguns conceitos químicos, eles são de difícil entendimento. E um desses ramos da ciência, assim, que a gente não consegue explicar muito bem, né? A cristalografia tá aí para ajudar a gente, que é uma das faces da química, digamos assim, uma das faces da ciência, que vem para ajudar a gente a explicar certos conceitos dos próprios cristais, que são algo assim que por muito tempo ficou, de certa forma, meio abstrato na mente da gente. Tipo, como a gente consegue visualizar a organização dos átomos nos cristais, nos macrocristais, né? De que forma a gente consegue visualizar essa cristalização, esse tipo de coisa assim. Então, em 1914, teve um cientista, né, que descobriu a difração de raio-x por cristais. E isso foi algo que marcou muito aquela época, porque foi possível, né, provar que os cristais, eles se tratavam de arranjos tridimensionais, ordenados, né, e no caso são arranjos tridimensionais que são ordenados. E ele propôs que o primeiro esse mesmo físico, né, propôs o primeiro método matemático para elucidar esses arranjos, porque, como eu disse até então, eles eram meio abstratos, né? Então, ele propôs um método matemático para que a gente pudesse, de certa forma, tentar visualizar esses arranjos nos cristais. Isso com base no raio-x. Tendo em vista, né, como eu já falei para vocês, todos os conceitos difíceis de visualizar e tudo mais, e para isso a gente pode usar, para a gente conseguir visualizar, para a gente conseguir entender melhor esses conceitos, a gente pode usar certos materiais no nosso dia a dia. Um exemplo desses materiais é a própria açúcar. Pode pensar, mas como é que eu vou usar uma açúcar para eu entender o que é um cristal? Então, a açúcar, ela é algo muito comum, né, no cotidiano da gente, é algo que tá ali todo dia. Se tu vai tomar um cafezinho, tu coloca um pouquinho de açúcar, pelo menos a maioria das pessoas. Se tu vai tomar um suco, alguma coisa, ela tá sempre presente ali. Então é algo que a gente pode usar no nosso cotidiano. Por que a gente pode usar açúcar? A fórmula da açúcar, a produção da açúcar, melhor dizendo, ela vem através, né, da cana-de-açúcar, que 40% do suco extraído, que a gente chama de garapa, da cana-de-açúcar, né, cana-de-açúcar, é a sucarose. E qual é a fórmula da sucarose? A fórmula química da sucarose é C12H22O11, que ela se forma, né, através da condensação da glicose e da frutose. Então, através de alguns estudos, foi possível desenvolver, né, um determinado procedimento experimental, que é a cristalização do açúcar, visando entender a formação molecular e estrutural que se obtém da condensação de moléculas de açúcar. Então, ou seja, através de alguns estudos, foi possível entender que, através dessa cristalização da açúcar, a gente consegue observar, melhor dizendo, macros cristais, nos quais a gente consegue observar esses fenômenos químicos, melhor dizendo. Tá? Então, os meninos vão dar continuidade para vocês entenderem um pouquinho melhor do que foi feito.
nesse nosso experimento. O material utilizado Tá? foi utilizado 2 xícaras e meia de açúcar, 1 xícara de água, um pote de palmito de vidro que foi utilizado como recipiente, um filtro de papel, um funil, barbante de algodão, corante, palito de picolé e uma panela. Basicamente, esses foram os materiais que utilizamos para desenvolver as metodologias de procedimento experimental. Método, tivemos como objetivo principalmente criar 2 soluções, uma com corante e a outra sem. A proporção dessas soluções foram 2 xícaras e meia de açúcar para 1 xícara de água. Assim que preparamos e misturamos o açúcar e a água, levamos a uma panela para aquecimento, onde até atingir um ponto de fervura, e esse ponto é a indicação de saturação. Após a dissolução e a espera do esfriamento, foi feita uma filtragem usando um funil e um filtro de papel e um recipiente de vidro, que foi o pote de palmito que utilizamos. Aí dessa parte deixamos a solução descansando e vamos para a parte da criação das sementes. As sementes foram feitas a partir de um barbante. Esse barbante foi mergulhado na solução, depois passado no açúcar e retirado o excesso de açúcar. Após isso foi fixado no palito de picolé, e após essa fixação e a solução estando fria, já está no ponto ideal para iniciar o processo experimental. Então foi mergulhado a semente, e a semente foi fixada no palito de picolé de uma forma que ela não trisque o fundo do recipiente, que ela fique de certa forma suspensa na solução. E assim foi coberto com uma folha de papel para evitar qualquer tipo de contaminação externa, e temos o melhor resultado. Aí a solução e o recipiente foram deixados em um ambiente assim calmo, sem qualquer uma agitação. Então, dando continuidade aos tópicos do nosso relatório, a gente vai abordar a parte sobre resultados e a discussão. Então, basicamente se trata do período de tempo em que os nossos cristais levaram para se desenvolver. Foi cerca de 2 semanas em que a gente observou e analisou o desenvolvimento desses cristais. Em primeiro momento, não é perceptível qualquer mudança no seu estado físico. A olho nu, a gente não consegue notar qualquer tipo de mudança. Então, a gente optou por deixar essa solução descansar por cerca de um dia. 24 horas foi o período que a gente deixou, né, para descansar. Finalizado esse período de descanso, a gente observou novamente que uma leve cristalização havia começado, porém não havia possibilidade da gente retirar um cristal para ser refeito a nova semente. Então a gente optou por deixar mais de 24 horas para descanso. Daí a gente conseguiu já perceber, né, após as outras 24 horas, que havia um aglomerado de cristais. Sim, já haviam formações cúbicas, porém era um aglomerado um em cima do outro. Em todo o percurso em que o pedaço do barbante estava imerso nessa solução, havia cristalizado, já havia os cubinhos de açúcar, né? Porém, o intuito não era conseguir um aglomerado de cristais, né? Só que o interessante é que a gente já conseguiu notar a geometria formada, né, dos cristais, essa formação cúbica, porém eles estavam aglomerados, um por cima do outro. Então, para facilitar o crescimento de apenas um, foi retirado, né, um cubo dos que estavam mais acima, o que estaria mais desenvolvido a gente retirou, prendeu novamente num fio de algodão, e o restante dos cristais que já estavam formados a gente novamente dissolveu, né, solubilizou na solução antiga, né, reaproveitamos. Daí deixamos descansar por mais 3 dias. Daí a gente já conseguiu desenvolver, né, observar que havia um leve desenvolvimento já na formação desses cristais. O que a gente observa das nossas análises? Que a formação do cristal não é uma coisa rápida, é um processo lento. Então,
com o decorrer dos dias, né, a gente foi percebendo o desenvolvimento desses cristais. Então, hoje, né, completando as 2 semanas, temos os cristais que recebeu o pigmento, que ele já apresenta uma formação prísmica, eu posso dizer assim, e a gente percebe que ele desenvolveu um pouco mais do que a semente que estava imersa na solução incolor. Aqui acima dá para notar que já tinha começado a desenvolver um outro cristal acima desse cristal maior. Aqui, esse na cor incolor e o da cor azul. Tem uma pequena diferença nos tamanhos, sendo que um acabou se desenvolvendo um pouco mais do que o outro. Mas lembrando que nas 2 soluções usamos as mesmas medidas. Para as 2 soluções tem as mesmas medidas. Então, para explicar melhor como ocorreu, né, o crescimento desses cristais através das nossas sementes, né, adquiridas do açúcar. Essas sementes que a gente separou, elas acabam agindo como um ponto de partida, que é daí que se inicia esse processo de cristalização, né? Essa semente ela vai fornecer uma superfície onde as moléculas de açúcar vão poder se organizar e foi começando os primeiros cristais, né, que eu falei, que foi aquele aglomerado de cristais. E conforme a solução ela vai se evaporando e também resfriando, essas moléculas elas são mais atraídas para esse ponto, que é exatamente a nossa semente. Inicialmente, a gente viu que os cristais eles apresentavam um tamanho muito pequeno e que a formação deles estava muito, digamos assim, estava formando um aglomerado muito grande que a gente não conseguia entender quem era o que era o que ali no meio. Mas depois, né, com o passar do tempo, depois que a gente conseguiu obter a semente, que a gente fez todo esse processo que os meninos já falaram, a gente conseguiu observar as faces cristalinas do cristal, né? A gente conseguiu observar, assim, uma face, como eu posso dizer para vocês, com uma estrutura mais uniforme, entendeu? Evidenciando esse processo de recristalização, né? E também, além disso, ao deixar a solução ali descansando, sem nenhuma perturbação, a gente conseguiu observar que com essa solução descansada, a gente conseguiu criar um ambiente ali muito bom para que houvesse uma cristalização mais uniforme, sem que a gente tivesse vários microcristais, né, se formando ao redor do cristal maior. Então, deixando ele descansar, a gente conseguiu chegar nesse ponto aí. E agora o Rubens vai dar continuidade. Foi possível observar que a cristalização do açúcar se inicia a partir do resfriamento de uma solução supersaturada, porém seu objetivo é cristalizar. A partir da semente, deve-se atentar a questões como curva de solubilidade, resfriamento e principalmente evitar a agitação, que vai prejudicar no crescimento e na formação desse cristal a partir de uma semente. Então, para finalizar, o processo de cristalização nada mais é do que um processo físico-químico em que vai ocorrer quando os átomos, íons ou moléculas, né, elas vão se organizar em uma estrutura ordenada e que vai se repetir. Então, quando eles fazem essa movimentação, eles acabam formando uma estrutura cristalina. E esse processo ele vai se dividir basicamente em 2 etapas, que é a nucleação e o crescimento
do cristal. Então, esse processo de nucleação, ele seria basicamente o início da formação do cristal. Ele vai ocorrer quando as partículas, né, do material que está sendo usado para cristalizar vai estar disperso na solução, que no nosso caso a gente utilizou o açúcar. Então quer dizer que o processo se iniciou primeiramente enquanto as moléculas do açúcar, né, a sacarose, estavam dispersas, e no momento em que a água vai se evaporando, essas moléculas vão se reagrupando novamente, só que de forma ordenada. Elas vão se agrupando até formar aquele cristal, aquele mini cristal inicial, que é daí que vai dar origem a um cristal maior, que se agrupam, que a gente chama de núcleo cristalino. Então, com isso eles começam a crescer, né? Alguns formam um aglomerado de cristais, que foi que a gente conseguiu no primeiro dia, não, com 2 dias basicamente de experimento, a gente conseguiu esse aglomerado. A gente foi crescendo um por cima do outro, mas já dava para notar que havia uma separação, né, organizada dessa estrutura, dos ângulos, tudo certinho. E basicamente o açúcar, ele possui uma estrutura já geométrica definida, né, uma forma prismática. Ele não se forma bem uma estrutura cúbica, está mais para um prisma, né? Não dá para ver direito, mas ele forma essa descida, essa subida e a descida, que ele forma um ângulozinho, como se fosse uma pequena pirâmidezinha, que tem esse formato prismático. O azul também, de frente. Então, aqui com o açúcar, ele já tem essa forma definida. Essa é uma característica do açúcar, é formar esses cristais nesses formatos prismáticos, né, que basicamente são os blocos que vão se conectando de forma ordenada, que é uma característica de materiais que cristalizam, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Então foi isso.